Vamos lá, passar para vocês aqui essa situação do Everton Cebolinha, que eu postei logo cedo. Fonte ligada ao jogador Everton Cebolinha afirma que, ao contrário de entrevista recente que o jogador concedeu, ele tem interesse em ficar mais tempo no Flamengo. O atleta tem contrato com o clube até o fim de 2026. O clube já tem aí conversado com os jogadores que têm contrato até o fim de 25, 26, caso do Arrascaeta, que vai até 26, né? Mas que é um craque do time, né? O Arrascaeta é o craque, né? E ídolo da torcida. A situação bem diferente de Cebolinha, que não conseguiu ainda uma temporada que justifique a sua contratação. Essa é a realidade. A gente está falando a realidade. Em 2024, quando começava a viver seu melhor momento, teve uma lesão grave, né, passando por cirurgia após ter rompido o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo no empate 1-1 com o Palmeiras. O jogador só retornou 5 meses depois, em janeiro de 25. O Flamengo, então, desembolsou 13,5 milhões de euros, equivalente na época a 73 milhões de reais, mais até do que pagou no Arrascaeta, e fechou com o Cebolinha pagando mais na cotação do que pagou pelo Arrascaeta, para vocês terem uma noção, né? Em contato com a fonte ligada à diretoria do Flamengo, nos foi passado que não há pressa para iniciar conversas sobre a renovação do Everton Cebolinha. Não tem pressa, mas também não descartam, mas não tem pressa, ok? O Cebolinha, segundo fonte ligada ao jogador, quer ficar no clube, tá feliz no Rio de Janeiro, quer ficar no clube. Aquela história da entrevista que ele... que um futuro breve... Aquilo ele está dizendo daqui a 3, 4, 5 anos, ele não estava falando agora, pelo menos foi o que me passaram, que não era agora que ele estava dizendo. E ele estava falando com um veículo do Sul, né? Não era a intenção dele nem que isso viralizasse dessa forma. Eu já falei isso, ele colocou as palavras erradas naquele momento. Eu acho que ele utilizou as palavras erradas. Não acho também que ele é bagre, tá, gente? Eu acho que ele teve bons momentos, como em 24 a gente estava falando, ele teve bons momentos já no Flamengo. Ele não conseguiu ter uma sequência, ele foi muito... tudo isso foi muito interrompido por lesões. A última, então, foi a lesão mais pesada contra o Palmeiras, né, que ele ficou aí, teve que fazer cirurgia, tendão de Aquiles, foi muito sinistro. Mas o Everton Cebolinha, eu vejo qualidade demais no Cebola, acho que ele pode ser ainda um jogador extremamente importante na temporada para o Flamengo e nas próximas temporadas, torcer para que ele não se machuque e que ele possa provar o seu valor e cada vez mais brilhar no futebol do Flamengo, né? Os torcedores estão aí, ó, o Ayrton Félix comemorando, falando que é bom jogador, o Clevison Cardoso dos Santos, ele já é ídolo. Ídolo não, é diferente de jogar bem e ser ídolo, né? Mas ele não teve uma sequência grande. Muita gente elogiando o Cebola, viu? Melhor que o Michael, o Diego Viana... o Bradock 021 soube o quanto esse cara pode trazer alegria para a nação, né? Acho que ele quer dizer, eu sei o quanto esse cara pode trazer alegria para a nação. Não entendi muito bem o comentário. Kelly M. Silva, não queria ir para o Grêmio? Entrevista que ele deu, cara, ele estava falando em futuro breve pode ser 2, 3, 4 anos. Eu falei, não vou passar pano, acho que ele usou as palavras erradas, mas a informação é que ele quer ficar mais um pouco no Flamengo. Aí tem o Léo Gomes 93, com esse futebol aí, tchau, obrigado. O Neto Melo, vai pro Grêmio, tchê? Não foi ele que disse um dia, não foi o que ele disse um dia desses, né? Cara, bem, a informação é que ele quer ficar mais um pouco no Flamengo aí, teria que renovar, mas o Flamengo, então, não tem pressa para renovar o Everton Cebolinha. O Flamengo sabe que tem contrato até o final de 26 e que o jogador precisa provar aí o seu valor antes de ser aí renovado. Olha, a gente falou ontem da situação do Wesley, né, que o Manchester City, a pedido do Pep Guardiola, quer a contratação do jogador, e eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me garantiu o seguinte, que essa venda do Wesley pode resolver a questão toda recente, que o Flamengo não efetuou tantas vendas assim, e que acredita-se que essa proposta da Premier League, inclusive o Manchester City é um desses times, está confirmado o interesse do Manchester City no Wesley. Essa proposta que pode chegar a 40 milhões de euros com metas, salvaria o ano a questão da receita do Flamengo, da necessidade que o Flamengo tem, que o Flamengo não vendeu muito recentemente. Isso salvaria a compra do terreno e tudo mais. Isso salvaria
tá? Aquela necessidade do Flamengo de vendas. Então, é uma situação que o Flamengo monitora assim com muito cuidado, a situação da possível venda aí do Wesley. O Flamengo entende que é uma receita importante. O Flamengo vai precisar vender um jogador, um ou dois jogadores, ou até três, não do time principal, garoto e tudo mais, mas o Flamengo vai precisar vender. E o Wesley é uma dessas opções. Olha, o Hugo Souza, ex-jogador do Flamengo, ex-goleiro do Flamengo, ele fez aí uma projeção do jogo Corinthians e Flamengo e Corinthians no Maracanã amanhã. É um jogo muito difícil, contra uma equipe muito qualificada. A gente vai trabalhar para que a gente possa fazer o nosso melhor fora de casa. Vamos entender quais são os pontos fortes e fracos do Flamengo para que a gente possa, dentro disso, trabalhar o nosso melhor. Que seja um grande espetáculo e, se Deus quiser, com uma vitória... Não, aí não, né? Uma vitória do Mengão, né? E ele falando, vamos lá para fazer o nosso melhor, com certeza. E, cara, falando do Hugo Souza, eu lembrei do Cássio. Que gol foi aquele que o Cássio tomou e já falhou no escanteio, depois ele falha de novo. Rapaz, eu achei aquilo estranho pra caramba, hein? O cara tá muito mal. O que tá acontecendo com o Cássio, gente? Meu Deus do céu. O que foi aquilo, cara? O Hugo já deu umas vaciladas dessa também, mas aquela ali do Cássio eu vou te falar, hein? Olha, o Galvão Bueno criticou o número de estrangeiros no futebol brasileiro. Falou que não é legal e o Romário concordou com ele. Antes era permitido 7 estrangeiros por time no futebol brasileiro. Os clubes pediram para aumentar para 9. Outro dia o Palmeiras jogou com 8 estrangeiros contra o Corinthians. Muitas vezes o Flamengo começa o jogo com 6. Eu acho que isso não é legal para o futebol brasileiro. Toma espaço. Deveria ser assim. O time pode ter 9 estrangeiros, mas em campo só pode ter 4. Em seguida o Romário concordou. Concordo, perfeito. Para mim, 4 seria o ideal. Pode ficar mais no banco, mas no campo tem que ser 4. Pô, rapaz, os caras realmente querem diminuir o número de estrangeiros aí no futebol brasileiro. Galvão Bueno, Romário, entrevista aí a Romário TV, o Galvão criticou então a quantidade de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Olha, eu vou dizer para vocês que, pensando aí na situação da quantidade dos times como o Flamengo, o Palmeiras, tendo mais estrangeiro que brasileiro, realmente assusta. Mas você quer vetar o time de buscar o que há de melhor? Eu vou ser sincero. Você quer limitar o time de buscar o que tem de melhor? Pode acontecer de ter o time inteiro de brasileiro, se você conseguir encontrar as peças. A zaga do Flamengo, por exemplo, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, Alexandro, Ayrton Lucas, só o goleiro que é argentino. O meio-campo, você tem ali o Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta, ok. Mas tem o Gerson, que é brasileiro. Aí no ataque, Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo começa o jogo muitas vezes com 3. Aí às vezes o Plata, 3 ou 4 gringos. Eu acho que tá se fazendo... Aí um jogo ou outro você vai ter 6 gringos. Eu acho que é um estardalhaço. Inclusive, eu acho que até é ruim quando você tem muito estrangeiro e tem as convocações, que os caras são chamados para as seleções dos times, das seleções deles, né, do país deles. Eu, de verdade, não acho bobeira. Esse assunto eu acho muita bobeira, de verdade.